que eu falo, você tentar olhar para a crise de 2008 e ver as mesmas coisas, no mesmo problema não é ali que vai acontecer. O que acontece é que as coisas são parecidas em outros aspectos. E aí, a gente vê o que está acontecendo no resto do mundo, né? Que é a questão de os ativos sem risco estão quebrando investidores, né? A gente está falando dos títulos públicos ingleses, né? Perfeito. Como é que pode? Como é que pode ter uma crise com os títulos públicos ingleses, né? Vamos mostrar seus tweets até sobre isso? É uma coisa muito... As pessoas não entenderam muito bem, né, o problema, né? Total. Nando, joga pra gente joga aí com pra galera calma. na tela. Pra quem tá ouvindo no podcast e não vai conseguir ver, você vai narrar aí, Stetter? Narra aí, eu sou meio cego de longe. Tem uma sequência assim que as pessoas ficaram bravas. Tá? O tweet da esquerda, ele fala, basicamente, o boy é o Bank of England, Banco da Inglaterra, tá? Diz que todo mundo tem 3 dias pra zerar as posições que ele vai parar de intervir depois disso. Amanhã, não consigo pensar numa mensagem pior que essa. E aí do lado, acho que o Fed, Banco Central Americano, né, vai ter que salvar o boy. Pergunta no futuro, quem vai salvar o Fed quando esse momento chegar nos Estados Unidos? Essa pergunta é capciosa. Tem mais um tweet aí. Tem mais um? E aí essa é a explicação, porque as pessoas não entenderam o que eu tava falando. Aí me xingam, porque você não me... Gente, eu paro de falar. E aí aqui a gente tem, o Banco da Inglaterra vai parar de monetizar a dívida pública inglesa. Basicamente, ele era o único comprador nesse momento. Seria apenas doloroso se não fossem os fundos de pensão estarem comprados esses títulos usando alavancagem. Aposentados vão pagar a conta. Aí, de novo... Aliás, a gente falou disso no último episódio, né? A gente sobre essa alavancagem, porque pagava poucos juros, daí eles usavam instrumentos de alavancagem para conseguir rentabilizar melhor o capital, e aí de repente chama a margem, você precisa da liquidez inteira do mercado de 5 dias. Porque explodiu, né? Os yields explodiram, exato, com aquele pacote de estímulo anunciado pela Liz Truss. O título chegou a cair 65%. Então... E a abertura de taxa saiu acho que de 3,5 para 5, depois voltou para 4, né? Esse tipo de volatilidade não é esperado num ativo como esse, que as pessoas fazem a poupança da vida nisso, né? Igual ele estava explicando. Mas o problema é o seguinte, com 3,5, com 3 de juros que estava, 2,5 no título de 30 anos, os fundos de pensão não conseguiam bater o atuarial. Mas peraí, como é que eu faço para dar 5? Você compra 2 títulos, se alavanca a 0 e ganha 5. Né? Agora, e aí quando o título cai 65%? Os seus 2 viram menos. Aí você tem que botar margem. E aí o cara, veja bem, vou falar, aí os bancos liquidam. E aí a coisa pega uma vida própria. O cara começa a vender tudo, né? A posição de ação acaba disseminando para vários mercados. Tudo. Aí a coisa é liquidez. Né? Aí não é... É quando quem assume a mesa é o cara do risco. Né? E nesse caso, o risco de crédito. Tipo, ele liga no fundo de pensão, deposita, o fundo de pensão vê, não depositou, ele liquida a posição do cara. Então é uma coisa, assim, é em cascata, né? E aí, por isso que eu não... No momento que isso está acontecendo, o Banco Central fala assim, vocês têm 3 dias para zerar, que daqui a pouco eu vou parar de intervir. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí depois ele teve que meio que voltar atrás, conversou calma, se precisar, tal, meio que desconversou aquilo que ele tinha falado, que foi uma mensagem cataclísmica, né? E no fundo eu acho que a máxima, né, que é que o mercado para de ter medo quando os bancos centrais começam a ter medo, né? Porque eu acho que o Banco Central entrou em pânico, né? E pouca gente viu, mas teve uma notícia, que eles devem estar fazendo isso direto. O Banco Central americano mandou 3 bi de dólar para a Suíça. Eu falei, será que o cara tá pensando? Será que o cara quer fugir para a Suíça? Eu vi seu post sobre isso. Não, mas aí você pensa, por que o Banco Central tá mandando dinheiro para a Suíça? Provavelmente ele está mandando dinheiro para todos, eles trocam, né, as moedas, é porque imagina que se ele precise fazer uma intervenção no dólar contra o franco suíço, né? Não dá para ele pegar o telefone e ligar para um banco. Alô, quem tá falando? É da Suíça, aqui é o Fed. Eu queria... Ele não consegue, então ele precisa mandar o dinheiro pro banco na Suíça para que o banco faça a intervenção para ele no dia, se precisar, né? Então, ou seja, ele tá fazendo isso, é porque o Fed fala, peraí,
preciso preparar para fazer alguma coisa, né? E mas isso é muito importante, e acho que a única maneira é, eventualmente, de algum momento, as coisas serem estancadas, porque é mais ou menos como se o Fed mandasse dólar para o Brasil, para o Banco Central, e falasse assim, gente, fica preparado aí, qualquer coisa eu entro vendendo dólar, né? Uma coisa é você comprar dólar do Banco Central do Brasil, outra coisa é você comprar dólar do Banco Central americano. Aí você fala assim, peraí, quanto você tem aí? O cara fala assim, quanto você precisa aí que eu posso imprimir aqui. Eu acho que aí, nesse ponto, o dólar pararia de subir, né?